a eles que você gosta de trabalhar, a cidade está aberta. Então, quando eu dava aula lá em Ribeirão Preto, eu acabei a aula, todos os professores eram do Rio de Janeiro, Brasília. No mínimo o cara era, ou a moça era de Ribeirão. E acabou a aula, os alunos gostaram da primeira aula e me perguntaram: onde você é? Eu poderia ter dito São Paulo, Araraquara, onde eu fiz a Unesp. Falei: não, eu sou sertanezino. Eles riram: aqui você é gozador, né? Você é gozador. E foram lá perguntar pro Jubilato: o cara é gozador, tá falando que... De onde que ele é? Ele tá falando que é de Sertãozinho? Não, ele é de Sertãozinho, sim. Ele tem orgulho de falar que ele mora em Sertãozinho. Mas quando eu estou lá, eu digo uma coisa para os ribeirão-pretanos: quem constrói a riqueza é o entorno. E Ribeirão fica com a fama do agronegócio, né? Não tem usina. Quantas indústrias? Aqui em Sertãozinho você tem 600 grandes indústrias. Se somar as pequenas, dá 2.000 indústrias. Ribeirão fez a opção pelo comércio, porque para ir em qualquer lugar do Brasil você tem que passar por Ribeirão Preto. Então vamos montar uma loja, vamos montar um café, vamos montar um shopping, né? Então eu digo que Ribeirão Preto é onde a gente gasta o nosso dinheiro, que é a nossa Divertilândia, né? Ribeirão Preto é Divertilândia. Mas inteligentemente, depois disso, Ribeirão optou pela medicina, que é maravilhosa, e uma coisa muito inteligente, que é o Supera Park, né? Onde estão as startups, onde eles estão criando chips, que é a nova tecnologia, a nova IA, a nova bioeconomia que se junta aos assuntos de vocês, porque a IA, o biocomércio, o iFood, eles vão ter que pensar toda essa gama de tecnologia para não matar o meio, para não matar o ambiente, e ao mesmo tempo com super chips de computadores. Então, você se encaixa nesse trabalho, é isso? Sim, na verdade, eu acho que tem duas coisas importantes que você traz na sua fala e que está no contexto, né, dessa nossa caminhada, tanto na política principalmente. Por quê? Você fala sobre a relação entre Sertãozinho, Ribeirão Preto com as demais cidades do entorno. Nós ainda somos uma região metropolitana que está no papel. A gente tem grandes desafios para serem tratados e cumpridos do ponto de vista de uma região metropolitana, né? A gente tem 4 eixos que precisam de fato sair do papel e serem tratados para o bem das pessoas. A gente tem pessoas que saem de Sertãozinho, vão para Ribeirão Preto, muitas vezes trabalhar, estudar, o contrário também acontece. E a gente tem, por exemplo, um transporte intermunicipal que é muito ruim, e é caro. E é caro para o povo trabalhador. A gente tem as nossas fronteiras, as nossas divisas, que estão se aproximando de uma forma muito veloz por conta da expansão urbana. E quem está nessas margens, nessas periferias, tem dificuldade de acessar os serviços públicos, a saúde, a educação. Então, esses são problemas que são problemas muito profundos. E isso dialoga também com a questão ambiental, porque a gente, né, eu, o deputado Nilton, a gente trata desse tema dentro de um contexto onde existem pessoas, do socioambientalismo. Então, veja, Sertãozinho e Ribeirão Preto, por exemplo, faz captação para abastecimento de água das nossas cidades integralmente de águas profundas, do aquífero Guarani. Qual é o cuidado que a gente tem com essa fonte hídrica? Nenhum. A gente tem pesquisas que mostram a contaminação das águas do aquífero, inclusive por veneno, por agrotóxico. A nossa é uma região do agronegócio que não se preocupa com a sustentabilidade do seu negócio. Então, por vezes, as pessoas falam assim: o socioambientalismo, ele é uma barreira para o desenvolvimento econômico. Muito pelo contrário, nós somos os responsáveis dessa arquitetura. Porque não existe, né, a sustentabilidade desse negócio se não for pensado também do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental. Não adianta olhar só para o ponto de vista econômico, porque ele não se sustenta sozinho. A gente está numa região que ainda demanda, por exemplo, trabalho das pessoas no campo.
E é uma região que há poucos dias atrás, cerca de um mês e meio, resgatou pessoas em trabalho análogo à escravidão, isso no ano de 2026. Então, a nossa região, ela tem especificidades que não podem ser tratadas também só com o olhar da capital e da região metropolitana na hora da tomada de decisão que é colocada à mesa. Por isso é tão importante também, né, essa caminhada de uma representatividade maior do nosso interior, que responde por boa fatia da economia do estado de São Paulo. Sim. Ribeirão Preto, de fato, tem boa parte da sua economia movida pelo setor de serviços, né, que é uma briga nossa, para que seja também uma cidade que atraia mais indústrias, né? Isso é uma briga nossa, mas é um polo de saúde, é um polo tecnológico, é um polo científico. A gente fala, cidade do agronegócio, não porque ela tem usina ou muitas plantações, mas ela é o centro onde se discute tecnologia e aprimoramento de negócios, né? Mas a gente não tem, como o Sertãozinho tem, um turismo de fato bem cuidado, pensado e planejado do ponto de vista da política, né? Há um tempo atrás eu estava numa conferência municipal, né, do turismo, e o pessoal do Sertãozinho estava lá dizendo como que aqui virou uma instância turística de verdade, de fato. Então, a gente precisa também olhar a nossa região para além, né, das fronteiras só dos municípios e ter mais integração para um fortalecimento também regional que melhore a vida das pessoas. A gente não resolveu o problema, por exemplo, das enchentes e dos alagamentos em Ribeirão Preto, até porque isso demanda, né, investimentos vultuosos. O governo federal tem nos ajudado muito, inclusive na questão da mobilidade. Mas esse é um problema que afeta Jardinópolis, que afeta Batatais, que afeta Serrana. Aí a gente precisa dar conta desses problemas, porque são problemas que afetam toda a nossa região. Então eu penso que a gente precisa, de uma vez por todas, desmistificar que quando a gente fala de proteção ambiental e ações climáticas, a gente está falando de algo que é muito distante da vida das pessoas. Talvez o nosso maior desafio seja traduzir isso numa linguagem que seja facilmente apreendida pelas pessoas que são mais afetadas pela destruição da nossa sociobiodiversidade. Quando falta água, e em Ribeirão Preto a água sempre falta nos bairros mais pobres, quem sofre é a população desses territórios, e especialmente mulheres. A gente costuma dizer que quando não tem água na torneira, as mulheres dormem com os ouvidos abertos para ver a caixa d'água fazer barulho e sair correndo, porque é ela que vai ter que lavar a roupa, ela que vai ter que fazer comida. Isso para mostrar que a emergência climática, ela atinge as pessoas de forma absolutamente desigual. População periférica, população pobre e mulheres. Mulheres negras. Mulheres negras, quando a gente vai fazendo recortes, a questão vai se tornando muito mais profunda, né? Porque a gente tem que levar em conta recorte racial, territorial, econômico e inclusive cultural, né? Porque a gente tem essa distinção de quem vai ser mais afetados pelas consequências dos extremos climáticos. E essa população não é aquela que causa, né, o aquecimento global, mas ela fica com os ônus, os custos, né, dessa depredação. Eu costumo brincar. Às vezes as pessoas vão na periferia e falam assim, olha, na hora de escovar os dentes tem que fechar a torneira, na hora de tomar banho, quando você faz assim, fecha o chuveiro, como se fosse a torneira aberta ao escovar os dentes, que fosse o problema da nossa crise ambiental, né? Há 2 anos o Brasil de fato publicou uma reportagem sobre os donos da água. São trilhões de litros de água anual consumidos pela indústria, principalmente a indústria, né, de alimento nada saudável, dos ultraprocessados e da agropecuária, que consomem trilhões de litros, não pagando nada ou pagando quase nada pelo consumo dessa água. Então veja, a gente não tem uma distribuição também que é justa entre a própria expoliação da natureza, pelo próprio uso de recursos
de elementos que são de todo o povo. Então a gente fala muito também na necessidade da justiça ambiental e climática, para mostrar que isso impacta o dia a dia. É a água que chega na nossa torneira, é o esgoto nosso que não é coletado e tratado, é o preço e a qualidade dos alimentos que se colocam à mesa. A população pobre, ela não tem acesso à alimentação saudável. É quem mais consome ultraprocessados. Então a gente não tem como dissociar a questão ambiental, climática, desse nosso compromisso ético de redução das desigualdades sociais, porque isso é um compromisso ético. E eu acredito a inteligência humana tem que ser utilizada para o bem, né? Por mais que a gente negue, sabe que o homem é falho, esse tem que ser o nosso propósito enquanto sociedade politicamente organizada. Senão a coisa e a finalidade se perde também. Então eu acredito que é possível termos desenvolvimento econômico sem... Com mitigação também daquilo que a gente faz com a sociobiodiversidade. Isso também tem que ser um compromisso ético da sociedade. Você estava falando de Ribeirão e o que Ribeirão faz conosco. Nós sertanesinos, infelizmente, fazemos com o distrito de Cruz das Posses. Por exemplo, muita gente de Cruz das Posses vai trabalhar em Ribeirão, em serviços precários. Exato. E aí, a maldade do setor de ônibus só tem 2 ônibus. Um às 5 da manhã e o outro para trazer de volta. Então, como é que essa população vai ter o que você chamou de acesso à cultura, à escola, à medicina? Não tem. Ela fica presa em Cruz das Posses. Aí alguns vereadores se dizem defensores de Cruz das Posses. E aí eu já disse algumas vezes, por que não transforma em cidade? Viriam recursos. Mas por que não? É óbvio. Porque o comércio de Sertãozinho sentiria a falta. Se eles tivessem o próprio comércio deles, se eles tivessem a capacidade de ir para Ribeirão, porque alguns deles, inclusive de cidades em volta, têm que vir para Sertãozinho para trabalhar aqui. E isso muda até o horário do supermercado, porque tem que esperar o primeiro ônibus, que é uma coisa maluca. O supermercado em Sertãozinho não abre às 7 da manhã. Porque senão não tem trabalhador, porque ele não chegou aqui por causa do sistema de ônibus. Além de que Sertãozinho tem um péssimo sistema de ônibus. Aqui para a cidade mesmo. Dentro da cidade você não consegue andar de ônibus. Eu não consigo andar de ônibus. Ou seja... Eu sou deficiente, eu não posso dirigir. Eu sou deficiente visual. Eu ando de mototáxi, ou de Uber, ou a pé. O pessoal fala, você anda bem. Ainda bem. Né? Mas você não consegue usar o sistema de ônibus Sertãozinho. E isso tudo é pensado. Ou seja, o próprio acesso à cidade tem sido negado a essas pessoas. Né? O próprio acesso à cidade. As pessoas não conseguem acessar os territórios do município. Um bem cultural. E isso é uma coisa, assim, chega a ser perversa. Não, é pensado. Isso é pensado. Isso é um projeto político. É um projeto político. E você percebe que são interesses o tempo inteiro em jogo. E a gente tem populações que do ponto de vista da massa é grande, mas do ponto de vista do poder de disputa não tem força para fazer esse enfrentamento, né? Então a gente carece também da capacidade de mobilização das pessoas, né? Porque se as pessoas conseguissem se articular, se mobilizassem, mas o projeto é pensado para desmobilizar e desarticular. Né? E as pessoas, elas não conseguem ter ideia do que de fato titularizam enquanto direitos e passam a acreditar que essas são concessões e favores, porque não tem ideia sequer dos direitos que elas titularizam. É muito triste. Deixa eu fazer uma provocação ferina, porque eu sou muito ferino ao meu querido Tato. Eu não sei se você ouviu, eu fui fundador do PT em Araraquara,
Eu só não fui para a luta armada por causa da minha deficiência visual. Era do grupo Liberdade de Luta, o Libelu, grupo terrorista radical. Né? Hoje os meus amigos que foram prepararam, sim. Nós queríamos a luta armada, eu vi a preparação, artes, defesa pessoal, montar armas. Hoje os meus amigos que abandonaram o PT por desilusão viraram mafiosos, traficantes e estão trazendo gente para cima e para baixo, né? E eu abandonei o PT. Aliás, eu fui expulso do PT, né, pela Clara Ante, que é um orgulho para mim contar isso. Ela falou: olha, camarada, sai do partido. Eu falei: olha, isso eu falei em 98. Eu falei: olha, o Lula vai ser eleito presidente, eu conheço esse país. Ela falou: vai. Vocês vão se meter na corrupção. Ela falou: vai. Ela falou: você acha que a gente não tem esse direito? Eu falei: não, sai do partido, camarada. E o que eu queria, a minha luta dentro do PT era o que a gente chamava de formar quadros que vêm ou que vai ao encontro que ela está falando. Se um partido que se diz social-democrata, porque de esquerda não é, né? Nós éramos de esquerda e o Lula inteligentemente expulsou toda a esquerda do PT, quem era de esquerda mesmo. Aí saiu o PSTU, PICO, Partido da Causa Operária, todo mundo que estava lá dentro e era de esquerda e que entrou, chamava-se entrismo, né? Vamos trazer o PT para a esquerda. O Lula, muito inteligentemente, para criar o lulismo, que era a primeira discussão dentro do PT, era o problema que nós iríamos produzir como produzimos o lulismo. Então, essa questão, e aí o senhor está à vontade para falar, é que falta no PT essa formação de quadros que ela está falando. Porque se nós não conversarmos com a população, a gente vai apenas ficar ganhando a eleição. Você tem razão da necessidade de, evidentemente, a gente formar quadros e acho que nós podemos dizer assim que talvez nos últimos 10, 15 anos nós não colocamos no centro da preocupação de formar pessoas novas porque a geração da gente e eu, como comecei também a minha militância também na juventude, eu vim da militância de grupos de jovens de igreja, família católica, Juca, tá? Juventude Universitária Católica, e de movimentos populares na periferia de São Paulo, na luta por equipamentos públicos, por serviços públicos. Então a geração da gente, de certa forma, ela ajudou a produzir transformações importantes no país, se você olhar do ponto de vista histórico. Professor, não é pouca coisa a gente imaginar que nesses 500 anos de existência do Brasil sempre teve fome no país. E o Brasil só saiu do mapa da fome depois dos governos do PT, em 2014. Voltou para o mapa da fome depois que tiraram a Dilma, tá? Sem ter um crime, tá? E o governo Temer, o governo Bolsonaro, e depois com a volta do Lula reconstruiu a capacidade do Estado de fazer política pública, trouxe as políticas públicas de volta e tirou o Brasil novamente do mapa da fome. Não é pouca coisa a gente imaginar, o senhor que é professor, que quando o Lula assumiu em 2003 nós tínhamos cerca de 2.500.000 vagas universitárias no país, públicas e privadas. Hoje a gente tem mais de 8 milhões, fruto de um presidente da República que fez o 2º grau, o diploma que tinha era de torneiro mecânico, mas que foi o cara que mais investiu nesse país em educação, ampliou os campos das universidades públicas, implementou uma quantidade enorme de institutos federais. O professor Haddad, enquanto ministro do Lula, depois da Dilma, criou o maior programa de inclusão de juventude nas universidades. Eu falo porque quando eu frequentei a primeira faculdade na década de 1980, eu estudava numa faculdade, tinha 6.000 estudantes, devia ter 70, 80 negros, de 6.000 estudantes.
Hoje você entra num campus de uma universidade, mudou a fotografia. Então fez a maior inclusão social. Tá? Então não é pouca coisa. Estou falando de quem veio da roça e militou nesse período. E qual que é o problema nosso? Que aí acho que era uma questão que você queria até colocado lá para a professora Perla. E nós, de certa forma, perdemos um pouco o debate cultural, podemos dizer assim. Você pega no campo da religião,